Olá a todos, eu me chamo Iris Braz, sou acadêmica do terceiro semestre de odontologia, quase quarto semestre, e hoje vamos debater o tema cuidado em saúde muito além do peso. É, a gente está com a convidada Daiane Gomes Lobo, que é agente comunitária de saúde do município de Sobral. Então, boa tarde, né? É um prazer estar aqui para falar um pouco sobre esse tema tão importante e sobre o fazer, né, do agente comunitário de saúde. Como a Iris falou, meu nome é Daiane, eu sou agente comunitário de saúde, também sou mãe de 3 crianças, sou estudante de psicologia, estou indo para o 7º semestre e também sou redutora de danos. O nosso projeto PET, como a gente já tem discutido em alguns outros podcasts, tem um tema como atenção integral ao sobrepeso e à obesidade na primeira infância. Tem por entender que a obesidade e o sobrepeso são apontados como obstáculos na saúde pública e que favorecem a vulnerabilidade a várias doenças, tais como síndrome metabólica, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer, certo? Sim. E aí, diante disso, o agente comunitário, em seu campo de atuação, trabalha com a prevenção, tratamento, reabilitação e a promoção da saúde. Contudo, a estratégia da saúde da família tem como foco principal o combate à desnutrição, tanto a restrição das doenças metabólicas como a obesidade na primeira infância. Eu tô certa. Quem é especialista disso é você. E aí, eu gostaria de iniciar com a fala sobre o seu trabalho, né? Do agente comunitário aqui em Sobral. Como é que ocorrem as visitas e qual é a frequência? Então, assim, é importante como a gente vai falar sobre a saúde nutricional das crianças, né? E, em especial a obesidade, é importante a gente lembrar que há muitos anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, muitas crianças morriam desnutridas, né? E por conta da diarreia. E foi exatamente por isso que o programa, né, do agente comunitário de saúde, ele foi criado para combater essa desnutrição. Só que a gente percebe que isso se tornou, assim, completamente o oposto, né? Hoje nós dificilmente temos crianças desnutridas aqui no Ceará, né? As nossas crianças, elas estão acima do peso. E nossas visitas, né, como agente comunitário de saúde, nós visitamos a população geral, sempre levando em consideração os princípios do SUS, né, da equidade, dar mais para quem tem menos. Então, é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu não conheço meu agente de saúde, porque nós estamos geralmente mais nas casas das pessoas mais necessitadas, né? É, nós fazemos visitas às crianças até 5 anos mensalmente, sempre buscando em relação às vacinas, puericulturas, que são as consultas Em até um certo conjunto. período mensal, né, depois anual, que são consultas de rotina para poder ver como é que está o desenvolvimento das crianças. Muito importante esse momento, né? Sabemos que a prática da atividade física também é muito importante para o combate à obesidade. E aí eu queria saber se existe algum projeto em relação a isso ofertado pelo CSF. No nosso CSF, a gente tem um grupo, sim, de práticas corporais. Só que, assim, apesar dele ser aberto ao público, só participam os idosos. Né? A gente não tem jovens, adolescentes, crianças que participam. Eles não têm muita adesão, apesar. Acho que porque vê mais idosas lá, as senhorinhas sempre estão lá, né? Eles não têm muita, assim, adesão, não. Certo. A partir do projeto que foi realizado no CSF sobre a alimentação saudável com crianças, é, onde houve oferecimentos sobre frutas, né? Uhum. Entrega de frutas. Há visitas à família. Você percebeu alguma diferença na eita, conscientização sobre a ingestão de frutas? Olha.
A gente percebe, sim, pela fala das mães, né? Todas as vezes que nós vamos entregar os convites, inclusive, das próximas reuniões do PET Saúde, né? Elas sempre comentam sobre o que elas aprenderam no outro, né? Sobre como é que está sendo o desenvolvimento. As nossas visitas geralmente são de manhã, dificilmente a gente encontra alguém ali se alimentando, mas a gente percebe, sim, assim, pela fala delas, que está fazendo efeito. Ainda bem. Ainda bem que tá fazendo efeito. Então, a gente consegue perceber que, graças ao projeto, teve alguns efeitos positivos com isso. Então, talvez devido ao tempo ou à praticidade de comprar alimentos industrializados, a gente conseguiu perceber que era uma busca constante dos pais comprar alimentos industrializados. Só que a gente sabe que eles causam problemas à saúde. A partir da sua experiência, conte como você tem visto nas famílias que você visita o motivo de não oferecer uma alimentação mais saudável. Eu vejo essa questão como dois fatores importantes. O primeiro, né, a comodidade, né? Porque se a gente for parar para pensar, para uma mãe, né, é muito mais fácil ela oferecer um miojo do que fazer uma sopa, né? Ela dá ali um chilito do que ter que fazer um cuscuz, uma tapioca, que é uma coisa mais saudável, né? E também a questão financeira, que também conta. Só que às vezes a gente pensa assim, mas, tipo, R$ 1 você compra ali 3 bananas, né? E R$ 1 também é um chilito, né? Só que a gente precisa colocar isso na cabeça da mãe, né? Que para ela ainda é muito limitado. É muito difícil, elas não conseguem. Então é um trabalho assim de conversa constante, cada visita, a cada grupo, trabalho do dia a dia, né? De dia a dia, de ficar falando, porque a gente fala uma vez, aí não, mas assim, sabe? Aí a gente fala de novo, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo, mais a praticidade, porque você tá ali assistindo uma televisão, ou mesmo trabalhando para as mães que são muito mais, são ocupadas, né? Ou cuidando da casa, e aí ter que parar a sua vida para fazer uma alimentação mais saudável, né? Quando você pode comprar alguma coisa mais prática, né? Esse é o principal ponto mesmo. Entendi. Outro ponto importante é que no podcast passado do PET mesmo, do PET Saúde, a gente conversou com uma endócrina e ela falou que a alimentação saudável, em muitos casos, se vem por causa dos pais, né, que são um grande espelho para os filhos. Como é que você, como é que eu explico? Como você recomenda os alimentos para as suas pessoas assistidas e como é que você atua na sua casa? Porque você tem 3 filhos, né? Esse é assim, a gente sempre tá falando para os pais sobre a importância deles comerem juntos com as crianças, né? Isso é uma coisa que eu tenho essa prática lá em casa. Por quê? Como eu vou dizer pro meu filho que ele precisa prestar atenção na hora do alimento, se na hora do alimento eu estou assistindo televisão, né? Se ele está assistindo televisão, né? Como é que eu vou dizer para ele que ele precisa comer uma verdura, uma fruta, se ele não me vê comendo, né? É um pensamento que a gente sempre leva para as famílias, né? Que é fazer as refeições juntos, né? Porque exatamente pelo que você falou, que a endócrina falou, né? Nós somos o espelho, né? Então, se meus filhos veem eu comendo esse tipo de alimento, eles vão querer. Até porque a gente sabe, né, quem é mãe, né, que vai ouvir o podcast, sabe que mãe não pode comer nada que o filho quer. Ele fala tirar da nossa boca, né, o que a gente está comendo. Então, se eu tô comendo uma fruta, né, eles todos vão querer. Lá em casa, eles descobriram agora a goiaba. Antes era só o suco de goiaba. Me viram comendo goiaba, agora é 3 goiabas de uma vez. Tem que estar partindo a goiaba, dividindo para todo mundo, porque eles gostaram, né? Então, assim, cada um tem que estar descobrindo o que é o alimento que seu filho gosta e comer junto, que eu acho que é o mais complicado também, né? Tem que ter esse tempo de parar para comer junto. Então, essa é uma orientação que eu sempre faço no território. Comam junto, sente na mesa. Não tem a mesa, né, na casa, senta no sofá, senta no chão, mas comam juntos,
Porque os filhos vão ver e vão querer também. É muito importante. Como você, como agente comunitária, faz esse trabalho de prevenção da obesidade infantil, que, né, é bem complicado combater essa doença atualmente por causa dos alimentos ultraprocessados e processados. E você acompanha alguma família com crianças com sobrepeso e obesidade na sua área de trabalho? Não, atualmente no meu território, na minha área que eu sou responsável, eu não tenho nenhuma criança com sobrepeso, né? Mas eu já tive uma criança da minha área, né, que ela era ela estava na obesidade grau 3 já. Achei que as perninhas dela já estavam assim, tendo alguns comprometimentos no corpo físico dela devido ao peso, né? E aí tinha acompanhamento com a nutricionista, que na época a gente tinha do NASF, né? Atualmente a gente não tá contando com um nutricionista no posto, né? Mas a gente tinha esse acompanhamento nas visitas. E é isso que a gente faz, né? A gente está sempre visitando, né? Quando a gente observa alguma criança de sobrepeso no posto, né? Nas visitas, a gente leva para o enfermeiro, no Encaminha, caso. né? A gente encaminha para o enfermeiro, conta o caso, a enfermeira faz a primeira consulta, manda para o médico manda para o nutricionista, né? A gente vai fazendo essas interconsultas com a equipe multi. Entendi. Por isso é importante da equipe multi. Então, vendo a importância disso, qual é a frequência que está sendo feito o controle de peso e medida das crianças no território? Nós temos, né, assim, as puericultoras, né, os grupos de puericultura, né, que a gente sempre convida as crianças e faz essa medição. Antigamente, os agentes de saúde faziam isso em casa, mas ele foi abolido. Não é mais nosso fazer, medir e pesar crianças na casa, né? A família tem mesmo que levar até o CSF. Então, assim, não existe mais essa rotina. Porque a gente precisa fazer com que a família vá no posto, né? E nem sempre tem essa disponibilidade de ir no posto só para pesar a sua criança, medir, né? É mais complicado agora. E atualmente existem políticas públicas relacionadas à alimentação de crianças de 0 a 5 anos, que é na primeira infância, né? E se sim, quais seriam? Sim, nós temos algumas políticas públicas, né? Uma delas é a da vitamina A. Toda criança ela precisa tomar a vitamina A, que é aquela famosa gotinha na boca, né? Até os 5 anos. Amarga? Né? Que é para poder fortalecer pela falta mesmo dos nutrientes que falta na vitamina A, né? E absorver a vitamina D, né? Alguma coisa assim, né? A vitamina D, ela agora está sendo dada em remédio também, mas é para os bebês quando eles nascem, né? Mas a vitamina A até os 5 anos. Também temos o controle de ferro, né? Então, o sulfato ferroso, temido sulfato ferroso, que é uma delícia, o sulfato ferroso. As crianças, elas precisam tomar também até os 5 anos. Então, como acontece, né? A vitamina A, ela já faz parte do calendário vacinal. Então, as mães já sabem, quando elas vão dar vacina, sempre tem lá a vitamina A, é obrigatório tomar e também faz parte agora de um dos indicadores do Previne Brasil. Já o sulfato ferroso é nas consultas de puericultura mesmo, né? Quando foi a última vez que o filho tomou, né? Aí a enfermeira prescreve, pega na farmácia e fica tomando aquele tempo também. E tem deixa eu pescar o nome. Aqui. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que acho que quem estava acompanhou a folha do SISVAN, né? E a gente tem que preencher aquela folhinha, né? Na verdade, tem que ser preenchido por um profissional de ensino superior, né? Eles preenchem a folhinha e devem acompanhar. E assim, eu particularmente gosto muito do SISVAN, porque eu acho que ele traz assim uma reflexão para a mãe. Porque ele pergunta, né? O que foi que seu filho comeu ontem? Né? Porque às vezes, no dia a dia, as mães, elas estão no automático, né? A gente tá só vivendo e alimentando nossos filhos e vida que segue. Alimenta não, empurrando comida. Até que alguém chega em você e pergunta assim, o que foi que seu filho comeu ontem? Aí, na hora que pergunta,
pergunta miojo, carne de hambúrguer, não sei o Aí, quê. e antes de ontem, deixa eu tentar me lembrar, foi miojo de novo. Vem aquela reflexão, nossa, realmente, meu filho não tá comendo bem. Às vezes eles dão pros filhos o que eles nem comem, o Uhum. que eles nem comeriam, É. pra eles mesmos. É... Ai, gente, fiquei reflexiva agora. É No... sempre bom pensar sobre o que nós estamos comendo, né? A Exatamente. gente não pensa sobre o que está comendo, a gente só come porque tem que comer Comer para de algum viver, jeito. né? Mas quando a A gente gente... reflete sobre isso, principalmente sobre o que a gente está dando para os nossos filhos, traz aquela reflexão, nossa, eu preciso melhorar nisso aqui, porque não tá bom. Por isso que é a importância do CISVAN. A pergunta Exato. vai lá no íntimo da mãe, a mãe chega a dar assim, uma balançada. A gente vai. Eu participei de alguns preenchimentos de Sisvan e as mães ainda olhavam assim pra mim, olhavam pra criança e ficavam. Fica com vergonha de responder. Era desse jeito. No período de intervenções do PET, no CSF, foram feitos levantamentos de dados antropométricos, que foram também feitos pelo Sisvan. A gente fazia os dados antropométricos e preenchia o Sisvan. Com as crianças e também ações de promoções, alimentações saudáveis. A gente fez aqueles bichinhos de fruta, né? Uhum. Até eu fiquei com vontade de comer. Você consegue ver resultados positivos devido, né, advindo à realização dessa ação? Como eu falei, né? As mães comentam sobre como foi, né? Tem vontade de voltar. Eu acho que dos pontos principais de quando um ponto positivo principal é quando elas voltam, né? Porque quando a gente faz um projeto, né, que a gente convida elas e não é interessante, é difícil delas voltarem, né? Então quando a gente tem a adesão de algumas pessoas, né? Porque teve uns que vieram e não vieram, algumas vezes não vieram mais, mas teve outros que foram contínuos, né? É porque realmente absorveram, acharam interessante, gostaram, quiseram aprender mais, né? Sim. E ainda falando sobre as nossas ações, sobre o PET Saúde, de que forma o Centro de Saúde da Família ele vai dar continuidade às ações de promoção à saúde dessas crianças e se existe algum projeto para isso. Os grupos de puericultura, né, que é o que a gente envolveu, o PET Saúde, eles são já um programa fixo da unidade básica, né? Então, assim, todos os meses existe o grupo. A gente geralmente varia um pouco, né, o tema, né? Mas constantemente nós estamos sempre batendo nessa tecla. Mas a forma principal mesmo de acompanhar essas crianças, né, que foram avaliadas pelo PET, que foram acompanhadas no grupo, é através mesmo do CISVAN. Porque o CISVAN, ele precisa ser preenchido não somente uma vez, né, mas em alguns períodos, né? Sim. Você preenche hoje, daqui 3 meses, ver se como foi, né, se tá do mesmo jeito. Então, essa é a melhor forma de acompanhar. Sim. E já é assim um fase mesmo da unidade. Eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer à Faculdade Luciano Feijão por ter disponibilidade o espaço. Também gostaria de agradecer a empresa Júnior, porque todos esses equipamentos são deles. Também gostaria de agradecer a nossa coordenadora do PET, a professora Poliana, que esteve com a gente e que ajudou muito a realizar todos os nossos projetos. O PET é um programa de educação pelo trabalho para a saúde, projeto desenvolvido pela Faculdade Luciano Feijão em parceria com o Ministério da Saúde, que visa avaliar e monitorar os níveis de sobrepeso e obesidade na primeira infância. Obrigada e até a próxima.